Meio-dia, 38 minutos. Juliana Rosa já está aqui conosco. Essa mulher é muito importante. Ela vem assim conversando no celular, com fone, com máscara, carregando caderno, equipamento, isso é tablet. Que tá na lama. Ela entrou falando, a gente achou que ela estava falando com a gente, ela estava conversando com fontes. Mas é Preciso que o dia desligar, é vou entrar demais, no ar. gente. Devia ter umas 32 horas, mais ou menos. Outro dia né? eu tava aqui na rádio apurando, aí eu achei que tinha mais 2 minutinhos, aí me chamaram, né? Agora economia com a Juliana Rosa, aí eu apurando, aí eu falei assim, tá bom. Gente, é que eu tô conversando aqui com a economista Alessandra Ribeiro, ela achou que ela estava no ar. Oi, eu tô ao vivo? Não, calma. Não, quem tá ao vivo sou eu, a louca. E hoje, junto com ela, temos uma participação especial, porque a Juliana Rosa vai falar do leilão do 5G e sobre tecnologia ele entende. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Eduardo Frumento. O Warrison Lacerda, que hoje, excepcionalmente, não conversa com o Eduardo Frumento, mas participa ao vivo aqui desse nosso bate-papo. Oi, Warrison. Tudo bom, Warrison? Oi, Débora. Oi, Juliana. Fábio, prazer estar aqui falando com vocês. Tudo bem, Warrison? Que bom que você está aqui, porque essa história de 5G, você que vai traduzir para a gente aí. Eu vou trazer as repercussões aqui de impacto econômico. É porque é tudo muito bom, né, Warrison? Claro que é absolutamente fundamental, né, que o Brasil esteja na mesma página do resto do mundo, mas tem de haver também uma adaptação geral. Juliana está aqui para falar especificamente sobre a economia, uma adaptação geral no que diz respeito às empresas, a todo o funcionamento do país, e não simplesmente uma avenida nova aí de megahertz e gigahertz, né, Warrison? Pois é, e você sabe que esse é o primeiro ponto, né? Infelizmente a gente não está exatamente na mesma página do resto do mundo, né? Esse leilão que começou agora há pouco, né? Na verdade ele já começou bem atrasado, né? O Brasil está bem atrasado no seu calendário da adoção dessa nova tecnologia do 5G, né? Vários outros países já tem essa tecnologia sendo aplicada, já tem as suas redes sendo instaladas, e o Brasil, na verdade, está bem atrasado, né? A gente queria que isso já tivesse acontecido há mais tempo, justamente para que a gente não estivesse nessa posição que a gente está hoje, né? De consumidor apenas dessa tecnologia e não de criador, né? Digamos assim, de soluções de tecnologia 5G. Com esse calendário que a gente está vendo acontecer a partir desse leilão, infelizmente o Brasil está sim atrasado e está se colocando no cenário mundial, no cenário global, como um consumidor da tecnologia 5G e não como um protagonista, alguma coisa que pela nossa dimensão, pelo tamanho da nossa economia, a gente poderia estar numa posição diferente. Ô, Juliana, e aí quando o Warrison fala, né, sobre esse desenvolvimento, a gente sabe que o leilão do 5G pode abrir caminho para a entrada de novas empresas aqui no país, de novos investimentos, empresas de telefonia, enfim. Isso pode movimentar, agir a economia, uma luz no fim do túnel aí. Quais impactos no cenário econômico a gente pode aguardar desse desenvolvimento tecnológico? É uma revolução, né? Como o Arson estava explicando, eu tive que correr atrás aqui também, porque os debates todos hoje na indústria, no varejo, estão muito ligados à tecnologia, porque você imagina o seguinte, o Brasil, a gente tem falado muito aqui de desemprego, desigualdade. Eu fico imaginando aqui, o Arson, conversando aqui com os economistas, o que eles conseguem ver é um salto de produtividade capaz de acelerar muito o nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente fala em 5G, é uma coisa completamente diferente. Você sabe que eu não entendo nada de uísque, né? E um analista que entende falou assim para mim, é como se você tivesse passado do 3 para o 4 Red Label, para o Black Label. Diz que é uma coisa completamente diferente, um salto de qualidade muito grande. Ó, depois você me fala se é isso aí, se você entende de uísque. Mas ele estava falando, não é só velocidade, né? É muito rápido, né? Eu mando, chega essa coisa que a gente tem hoje do Pix, que já é uma revolução. Você imagina, hoje eu mando um Pix para a Débora, ela recebe em 2 segundos, né? Quase que em tempo instantâneo. E com 5G ela vai receber na hora, né? Você vai... Vamos fazer o teste? Mas eu acho melhor você testar daí para cá, que eu acho que pode ser mais legal.
Agora, o que é mais do que a velocidade, né, Warrison, é a questão do que você pode fazer realmente, que eu estava brincando do que é um outro mundo, né, quando você compara os tipos de uísque, mas é uma mudança de paradigma, né, a gente está vendo hoje, como você falou, o mundo de binóculo, né, o mundo já está lá na frente e a gente está falando aqui de 5G, que ainda não é uma realidade para a gente, mas que vai permitir, por exemplo, estava conversando agora com a Confederação Nacional da Indústria, e eles estão, a indústria nossa é muito atrasada, né, defasada, ela está precisando dar um salto de qualidade, claro, por toda a questão estrutural, né, que a gente tem hoje uma carga tributária alta, a gente tem um protecionismo alto porque a nossa indústria não é competitiva, mas também o nosso maquinário também por conta disso é muito defasado. Então o mundo está lá na frente e aí a expectativa deles é que com essa tecnologia eles possam melhorar muito. Por exemplo, eles estavam me dando exemplo da internet das coisas, né, que é o principal. Então permitir que os equipamentos conversem entre si, interligar planta daqui e lá de fora, de outro país. Então você diminui muito margem de erro, você aumenta muito a lucratividade, reduz muito o desperdício. Então, como você falou, né, Warrison, era para a gente já estar lá no futuro, né? A gente está lá no passado, com aquele binóculo olhando todo mundo já muito à frente, né, da gente. Pois é, Juliana, você sabe que essa comparação do uísque, acho que ela é válida, né? Você entende? Mas, porque é meio por aí mesmo, né? Se a gente olhar para a evolução da tecnologia, dá para a gente traçar um caminho que é mais ou menos assim, né? Quando a gente teve a chegada da internet móvel lá atrás, né, no 2G, né, a gente começou a mandar mensagens de texto, né? Ela tornou isso possível, né? O SMS lá atrás, né? Nos primórdios, né? E aí depois a gente teve o 3G e depois o 4G e foi possível a gente começar a mandar mensagens de áudio e depois de vídeo, né? Agora a gente está aqui conversando via vídeo, né? E o 4G torna isso possível, né? E agora, com a chegada do 5G, a gente vai entrar num novo momento, que é a possibilidade da automação de verdade, né? Isso que o pessoal da indústria está esperando aí que aconteça, né? Então, muito mais do que a gente ter velocidade aumentada nos nossos celulares, nos nossos computadores, né? Porque isso, claro, é bacana, né? Isso é muito legal, mas muito mais do que isso, a gente vai entrar numa nova era de automação. O 5G, mais do que trazer velocidade aumentada, tem uma palavrinha que é fundamental, que é a tal da latência. Essa é a história que muda o jogo do 5G. A latência é a distância, é o tempo de resposta, né? É o tempo que leva entre eu dar um comando no meu computador, ou no meu celular, ou numa máquina, e o tempo que leva para essa resposta acontecer lá na outra ponta. Essa palavra, latência, no 5G, ela é a mais importante de todas. Enquanto hoje a gente tem essa latência sendo medida aí em 5, 6 milissegundos, né, numa conexão de fibra ótica, por exemplo, né, que são as conexões mais rápidas que a gente tem, no 5G, teoricamente, essa latência está na casa de 1 milissegundo, às vezes até menos que isso. E aí isso torna possível você ter coisas acontecendo como você disse, né? Máquinas que conversam entre elas com uma precisão absurda, cirurgias, né, à distância, a tal da telemedicina realmente acontecendo, então o cirurgião super especializado que está num grande centro e que pode operar realmente à distância com uma precisão incrível, né, lá num outro local distante que talvez não tenha um cirurgião com a mesma capacidade, né? Então tudo isso começa a ser real a partir da chegada dessa tecnologia. Então é um divisor de águas, coisas que existem hoje e que provavelmente vão desaparecer a partir da chegada do 5G. Por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi tende a desaparecer porque ele deixa de ser necessário a partir do momento que você tem uma conexão 5G. A gente está acostumado aí a 100 megabits de velocidade, por exemplo, né, nas boas conexões Wi-Fi, né? O 5G chega prometendo velocidades incrivelmente maiores do que essas, né? Então, todos aqueles nossos roteadores domésticos que a gente tem hoje
teoricamente passam a ser obsoletos, a gente não vai mais precisar deles nas nossas casas, né? Isso se, claro, né, nós tivermos redes 5G confiáveis. Então, realmente é uma mudança completa de paradigmas na nossa vida como consumidores, mas especialmente nas cadeias de produção, nas indústrias, no jeito de fazer as coisas, né, na agricultura, né, você vai ter aí sim a possibilidade de ter frotas mecanizadas, controladas à distância, né, aquelas máquinas todas que a gente vê no campo, né, passam a ser realmente uma realidade possível, serem controladas à distância. Tudo isso é uma revolução que começa a nascer com a chegada do 5G. Mas, infelizmente, a gente está ainda meio atrasado nisso tudo, né? Era justamente sobre esse ponto que eu queria conversar, né? Porque a gente fala em 5G e pensa em centros urbanos, pensa na indústria, mas é de fundamental importância para o agronegócio também, né? A identificação do problema e a resolução daquele problema de maneira muito mais rápida. Problemas... dias atrás, ou meses atrás, o Márcio Campos fez uma reportagem para o Jornal da Band, ele contou justamente isso, né? Problemas que eram solucionados na agricultura em 2 semanas poderiam ser solucionados em 2 minutos. Isso não é um exagero, é algo que realmente pode acontecer. Então, quer dizer, aumenta a produção, aumenta a capacidade do agronegócio brasileiro, e a gente sabe, né, Juliana, que o agronegócio é de fundamental importância e tem nos últimos anos puxado o PIB do Brasil para cima, né? Exatamente, a referência mundial, né? Os chineses bebem aqui na tecnologia nossa agrícola para poder levar para o mundo. E você sabe que agora a gente tem informação que saiu já, né? O primeiro lote, o lote mais importante aqui do leilão do 5G, a Claro arrematou o lote B1 dessa faixa aí, 3,5 gigawatts, é isso, o Harrison que fala? Gigahertz. Gigahertz, Então a Claro é a vencedora da faixa principal aí do 5G, acabou de divulgar aqui a Anatel. E a gente realmente tem essa perspectiva de aumento de produtividade rápida e a gente precisa tanto, né? Se a gente imagina em crescimento de PIB que a gente precisa, a gente está falando, poxa, a gente vai crescer perto de 0 no que vem. Imagina o potencial que esse 5G, né, ouvindo o Orson falando, tem para a gente ter um crescimento vigoroso da agricultura, da indústria, o quanto que isso poderia gerar de PIB, né, o quanto que isso realmente é um salto, né, nas políticas que poderiam gerar as políticas de redução de desigualdade e divisão de riquezas. Então, é realmente um novo mundo, a gente não consegue nem imaginar. A gente que é da era, eu sou da era da máquina de escrever e fiz faculdade, acho que quando eu ganhei meu primeiro computador, e você sabe que outro dia eu sonhei, olha coisa de velho, que eu tinha um carro autônomo, porque o carro autônomo ficaria muito seguro, né, com 5G, e eu tava dormindo no banco de trás e o carro tava indo. E aí eu acordei desesperada achando que o carro ia bater, olha só que sonho tecnológico. Mas esse é um sonho que o 5G começa a tornar real, viu, Juliana? Juliana? Gente, sonha direito, por favor, Fábio, sonha direito. E o fato é que você está precisando descansar, porque você sonhou que estava dormindo, né? Mas tinha alguém me levando num carro autônomo. Tá precisando descansar, realmente. Muito bem. Bom. Quero agradecer demais aqui, o Orson Lacerda, hoje participando ao vivo aqui do Band News no meio do dia. Com certeza a gente vai voltar a conversar bastante, tirar todas as dúvidas aí sobre tudo isso que era uma realidade muito distante, né? Ainda está um pouco distante, mas aos poucos vai se aproximando da gente e a gente a qualquer momento te convoca aqui, viu, Daqui a pouco eu te dou carona, Débora, no meu carro autônomo que vai parar aqui na frente da Band, a gente vai Combinado, embora. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, prazer. Valeu, obrigada, Ju, até amanhã.